Faz no automático e esquece mesmo. Faz parte. Agora comecei a gravar. Agora eu vou compartilhar a tela. Um minutinho que eu estou voltando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é a mensagem de Jesus para a aula de hoje. Então, a gente vai tratar sobre espiritualismo, espiritismo. É aquele ou aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Ou seja, uma pessoa que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Imortalidade da alma. Está gravando agora, né, Priscila? Ressurreição, reencarnação, comunicação com os espíritos, vida no plano espiritual. E com isso já dá para entender que muitas religiões no mundo são religiões espiritualistas, basicamente porque elas acreditam que existe a dualidade entre corpo e alma. Algumas dessas religiões, então vem o hinduísmo, o catolicismo, o protestantismo, Umbanda, Candomblé e tem outras. Algumas dessas religiões espiritualistas têm seus cultos e adoração a imagens. E o que é o culto? É uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino e sagrado. E a adoração é prestar culto à divindade. O espiritismo, ele não tem nem culto nem adoração. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo já existiam muito tempo antes do espiritismo chegar. Foi por isso que Allan Kardec resolveu, então, utilizar outra palavra, para agregar outros conceitos novos que ele estava trazendo com o espiritismo. Como diz Kardec, o espiritismo é uma doutrina progressista e aberta. E aí, o que é espiritismo? É um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec. E daí o espiritismo é ciência, porque se trata de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a certas categorias de fatos ou fenômenos analisados empiricamente, catalogados e relatados por seus pesquisadores através do método científico que o Allan Kardec seguiu. Representado pelo livro dos médiuns, diz Kardec, a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. E aí ela é filosofia, quando inserido no contexto filosófico tradicional, embora de cunho evolucionista e metafísico, pontua a necessidade do homem ir em busca de seu autoburilamento, o seu autoconhecimento, estimulando a averiguação de respostas às questões magnas da humanidade, a sua natureza, a sua origem e destinação, e seu papel perante a vida e o universo. São as questões que movem os homens. E aí diz Kardec, nascer, viver, morrer e renascer de novo, progredindo sempre. Tal é a lei. Agora que vamos continuar. E aí vem o aspecto da religião, dentro do espiritismo. Porque tem o dom de unir os povos em um ideal de fraternidade, preconizado por Jesus de Nazaré, permitindo desta forma que o homem se encontre com o próprio Criador. Então, através dos ensinamentos de Jesus, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, da Gênese, do Céu e Inferno, de todos esses livros tem os ensinamentos de Jesus. A gente, conhecendo esses três aspectos do Espiritismo, a gente se conecta com os ensinamentos de Jesus, e aí a gente faz todo aquele burilamento, por que eu vim, o que eu quero saber de mim mesmo,
através dos ensinamentos de Jesus, a gente consegue uma orientação. Diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Somente a doutrina espírita, com sua função esclarecedora, consegue nos mostrar os horizontes da vida espiritual. Na verdade, eu ia tirar essa palavra somente, porque não é só através da doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela traz um esclarecimento de acordo com, com a codificação do Kardec, tá? Então, outras religiões também trazem, mas o que eu quero buscar? Qual é o conhecimento que eu quero ter a mais? Então, ela traz essa função esclarecedora que consegue nos mostrar os horizontes da vida espiritual. Um pensamento de Chico Xavier elucida bem. Poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade. Então, ele pega o tríplice aspecto, a ciência, a filosofia e a religião, e faz uma outra interpretação. Então, a interpretação dele é a seguinte: poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida, e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. Todos os três aspectos são importantes. Por quê? A filosofia estuda sempre faz a gente se aprofundar naquele conhecimento, naquela filosofia mesmo, no início da questão para nós, né? E a ciência sempre descobre, sempre com novas descobertas. E a vida atua sempre, que é a religião atuando sempre na ciência e na filosofia. Por isso que está bem ligado. Então, esse é o tríplice aspecto da doutrina. É a religião que sublima, a ciência que estuda e a filosofia que esclarece. Uma paradinha, alguma dúvida? Ô, Luzia? Oi? Eu acho que esse último slide inverteu a ordem, não sei, e com relação ao anterior, quando você falou da ciência e a filosofia, você explicou no anterior que a ciência, acho que, como é que é? Espera aí, ó, estou voltando, vê aí. Não, você pôs que a filosofia estuda, né? Nesse daí, no Sim. próximo. Esse é o esclarecimento do Chico. Não, entendi. Mas naquele outro quadro seguinte, você pôs que a ciência estuda. Não sei, só a questão então, de... Não, então, o que acontece? Esse o entendimento do Chico com os três aspectos. A doutrina é esse aspecto da doutrina. Ah, tá bom. Esse aqui é o entendimento do Chico, tá? A ciência sempre através de novas descobertas. A filosofia é aquela busca de você mesmo. É você estudando sempre você mesmo. É o seu autoconhecimento. E a vida atuando nas novas descobertas e no estudo. Né? Esse é o entendimento do Chico. A filosofia sempre te leva a você a estar sempre procurando descobrir mais, né? Exato, é. Então, nesse sentido, a doutrina seria mais ampla do que uma religião, como as outras são chamadas ou autodenominadas religião católica, religião umbandista e assim por diante. Seria mais completa, né? Porque ela também tem a filosofia espírita, porque ela tem a parte da filosofia embutida junto, entendeu? Então, ela trabalha junto com a filosofia. E a ciência também. E a ciência, Isso, ela trabalha com a ciência e a filosofia, né? A filosofia esclarece, no caso, ela faz com que você pense constantemente, né? E esse pensamento te leva a estudar sempre. Então, você não pode falar que o espiritismo é uma religião. Isso está errado. É uma doutrina. Também é uma religião, né? Ela é uma doutrina, né? Ela é uma doutrina. Tá. É uma doutrina. Porque ela se baseia na ciência, na filosofia, né? E a religião em si que mostra que essa tríplice é importante para nós, né? Para a doutrina. Okay. Tudo bem? Posso seguir, então, né? Pode. Então, vamos lá. Voltando.
Religião, pela aplicação dos princípios morais em prol da renovação e dos homens, consequentemente da humanidade. Na ciência, da observação pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos. Isso tudo a gente vai entender melhor quando a gente for estudar o livro dos médiuns. E a filosofia, pelos princípios morais em que se assentam seus fundamentos. E o que o Espiritismo nos revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, veja só essa parte final, como é filosófica, e da parte de cima, né, quando ele fala do universo e dos homens, que já é uma parte da ciência, e dos conceitos morais, que já é a parte da religião. E aí, qual o objetivo de nossa existência? Já foi. Ah, não, essa não, né? Qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento? Será que existe uma razão para a dor e para o sofrimento? Existe e a gente vai estudar, não hoje. E a abrangência do Espiritismo, qual é? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e dos comportamentos humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisando e praticando em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como o aspecto científico, o aspecto filosófico, o religioso, o aspecto ético, principalmente o aspecto moral e educacional. Então, a partir do momento que eu resolvo estudar, eu vou ter que uma abrangência de todos esses aspectos. E eu, estudando, eu vou só manter o meu intelecto cheio de novas informações, ou eu vou colocar ele na minha vida social através da minha ética, da minha moral? Mais alguma coisa? Não tem nada no chat. Então, vamos lá. Gostei aqui do menininho. Bom, então, agora a gente vai entrar nos princípios básicos do Espiritismo. Quais são os princípios básicos? Primeiro princípio básico do Espiritismo é a existência de Deus, que foi até uma das primeiras aulas que a gente estudou, né? Então, Deus, que é a suprema inteligência, eterno, imutável, imaterial, onipotente e soberanamente bom e justo. Então, o primeiro princípio básico do Espiritismo é Deus. O segundo é a imortalidade do espírito. A alma sobrevive ao corpo, várias existências são necessárias para o aperfeiçoamento do espírito. São as várias oportunidades que Deus nos dá para nos elevarmos, para evoluirmos. Esse processo evolutivo deve realizar-se individualmente. Só depende de mim, esse processo evolutivo. Pelos seus próprios esforços, como espíritos já existentes antes do nascimento, e continuaremos a existir depois da morte do corpo físico. Então, eu já trago toda uma bagagem de uma outra encarnação. Essa bagagem vem todo com o meu pacotinho, né? Os meus vícios, as minhas imperfeições, as minhas virtudes, os meus talentos, todo esse pacotinho vem junto, em cada encarnação. O meu objetivo é aumentar esse pacotinho, né? Diminuindo as coisas negativas e aumentando cada vez mais as coisas melhores, né? Porque o nosso objetivo é ser espírito crístico. Então, é legal, viu, Luzia, também, nesse pedacinho, que eu lembro sempre do que uma vez a Maristela Marinês, né, falou assim, que tem uma mãe de família, né, quando chegou lá no plano espiritual, falaram assim para ela,
Tá, o que que você fez da sua vida? Ah, eu cuidei do meu marido, do meu filho, do cachorro, né? Ele falou, não estou perguntando isso, eu estou perguntando para você, né? Para sua luz, o que você fez? Ela fala, ah, meu Deus. Então ela perdeu toda uma encarnação, né? Então Sim, ele fala, a gente tem que estar sempre nos preocupando com nossa luz, né? Com nossa melhoria. Porque o restante, né, é tudo por nossa conta, né? O restante ninguém vai avaliar, né? Com certeza, vai avaliar, é claro, né? A gente tem lá a nossa participação, né, em toda a nossa família, mas você tem que se preocupar também na sua evolução, né? correto, principalmente, né? Isso. É Aí o importante Marcelo, tomar, é importante tomar conta da família, sim, mas sim, o que que você está é, fazendo para a sua própria, né? Então você toma conta isso, da sua família, mas será que você não tem coisa para arrumar dentro, também, né, é. do seu íntimo, né? Dos seus vícios, das suas imperfeições, né? O que que você pode fazer para melhorar? O Marcelo está perguntando: todos os espíritos foram criados ao mesmo tempo ou a criação é contínua? A criação é contínua, tá? Não é ao mesmo tempo. Tá sempre sendo criado. Então, você tem uma parte do livro dos Espíritos fala que Deus está sempre criando, né? Vamos lá. Exato. Então eu vou seguir. E aí o terceiro aspecto é a reencarnação. O espírito reencarna para reaprender o que não conseguiu na outra vida. Ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então, todos evoluem da mesma forma? Não, todos têm o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, quem está sempre fazendo as escolhas certas, ele está acima, ele está mais adiantado nesse processo evolutivo. Tem a possibilidade de desenvolver-se como um aluno na escola. Pelo mecanismo da reencarnação, aprendemos que Deus não castiga, Deus é amor, é justo, então ele não castiga, ele dá sempre as possibilidades para a gente melhorar. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de ação e reação, ou causa e efeito. Isso aí também a gente vai poder se aprofundar muito nessa lei de ação e reação e de causa e efeito. A gente consegue entender, né? Se eu fiz alguma coisa ruim hoje, e é uma coisa que eu vou conseguir pegar o meu efeito mais à frente. Mas, às vezes, durante a encarnação, não é possível. Então, a gente tem uma outra encarnação para poder buscar esse acerto, né? Então, através da reencarnação, isso acontece. Se eu não consigo durante aquela encarnação, conseguir até ter a consciência do meu próprio erro, através da próxima encarnação eu vou ter isso. Porque quando eu for para o plano espiritual, eu vou ter um outro planejamento. E nesse outro planejamento eu vou conseguir perceber as coisas que eu tenho que melhorar reencarnando. Porque quando a gente não passa numa prova, a gente tem que refazer. E o planeta Terra, através da reencarnação, a gente consegue voltar e reaprender. Lei de causa e efeito. Os bloqueios e as faltas cometidas em vidas passadas retornam à vida presente, para que haja reparação e reformulação de atitudes e atos mais elevados. Então, por exemplo, se eu cometi um crime, eu matei alguém, nessa outra encarnação vai acontecer de uma outra maneira, ou seja, eu vou ser assassinado? Não, não existe esse pacote fechado. Existem situações que vão surgindo e que vão fazendo com que eu consiga acertar aquele débito. Porque como a gente não lembra o que a gente fez na vida passada, que isso até é uma coisa muito boa, mas as situações vão se apresentando. E aí, nessas situações de dificuldade, é que eu tenho que me aprimorar. O quarto princípio básico do Espiritismo é a comunicação com os espíritos. Os espíritos desencarnados continuam sendo como eram quando encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões, verdadeiros ou mentirosos. Então, se alguém ainda tem a ilusão de que quando desencarnar vai virar santo, sinto dizer que não é por aí, né? Se é bonzinho, você vai
desencarnar é a mesma coisa, né? Você só vai mudar de plano, né? Mas as suas imperfeições e as suas virtudes vão te acompanhar. Alguma coisa, Priscila? Só ficou pensando no anjo aí. Através dos médiuns, o espírito poderá comunicar-se conosco. Mas o que é um médium? É o intermediário do espírito comunicante com as demais pessoas. A inclusão da mediunidade não depende de religião, idade, raça ou sexo. Então, qualquer pessoa, ela tem a mediunidade. Todos somos médiuns, uns com mais sensibilidade, outros com menos. E são vários tipos de mediunidade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ela não restringe ao meio espírita. Só os espíritas são médiuns? Não. Assim, qualquer pessoa pode ser médium em todos os povos e religiões. Na verdade, a gente viu isso na aula anterior dos precursores do espiritismo, né? A gente viu que no Egito, bem lá atrás, já haviam as comunicações, e não tinha o espiritismo como ele é agora. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui privilégio exclusivo. Ele constitui responsabilidade exclusiva. Então, a partir do momento que eu tenho uma mediunidade e eu vou, através da caridade, trabalhar, a minha responsabilidade é muito grande. As principais formas de mediunidade são os médiuns de efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores e psicógrafos. No livro dos médiuns tem a explicação bem detalhada de cada tipo de mediunidade. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Então, vamos refletir um pouquinho. Todos somos médiuns, alguns com mais e com menos sensibilidade. O que vai se aproximar de mim? Vai se aproximar de mim os espíritos que estão no mesmo campo vibratório. Então, essa aproximação dos espíritos vai depender do meu campo de vibração, da minha moral. Então, por isso que ele está explicando que o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que os espíritos simpáticos conseguem se aproximar por causa da sua vibração, por causa da compatibilidade. A gente encarnado, a gente não se aproxima das pessoas que nós temos afinidade. Na espiritualidade, funciona da mesma forma. Os espíritos vão se comunicar a partir do momento que eles têm afinidade comigo. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a humanidade, para a mediunidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12. Fala da responsabilidade da mediunidade. Aí entra também, né, Luzia, o lance da nossa harmonização, né? Isso. Mudar o nosso, né, melhorar, né, ser, né, o nossa, como é que chama? Agora fugiu aqui. A nossa vida está sempre melhorando, né? Nosso livre-arbítrio, fazer tudo, porque senão aí você não caberia fazer uma boa ação, né? Exato. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. Então, se a mediunidade todos nós temos, por que aqueles que têm mais desenvolvido vão cobrar? Qual é o tipo de espírito que vai se aproximar para dar essa comunicação, se o médium já tá cobrando aquilo que ele não deveria? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e a pessoa assistida. Essa é uma coisa importante também.
onde é que pode existir essa troca de conexão entre a mediunidade, entre o encarnado e o desencarnado? Será que eu posso fazer dentro da minha casa? Eu sei que eu tenho mediunidade, eu vou chamar uma pessoa que está com problema. Será que eu posso fazer isso? Pergunta. Vamos lá responder, gente. Vamos participar aí. O que vocês acham? Eu acho que não deve. Não. E qual a razão de que vocês acham que não deve? Por quê? Porque o ambiente não está preparado, né? Exato. Exatamente, é essa a questão. Dentro do ambiente de uma casa espírita, para uma casa espírita funcionar, ela não simplesmente abre a porta, coloca uma plaquinha e já vai trabalhando. Existe um preparo. Tanto que a mudança do GEMB, que de um prédio para outro, teve um preparo. Porque, para quem não conhece, o GEMB ele era da mesma rua, mas ele mudou de endereço. E essa mudança ela teve que ser um preparo, teve que ter um preparo. E imagina você, dentro da sua casa, sem nenhum outros espíritos trabalhando com você, e você dando essa comunicação sem nenhuma proteção da espiritualidade. Tem que ter um amparo da espiritualidade para te ajudar. Não pode ser em qualquer lugar, né? Você tem que ter um amparo de espíritos superiores, né? Por isso mesmo, que tem que ser numa casa espírita, porque a casa espírita já foi, teoricamente, projetada para todos os tipos de acontecimentos. Exato. Por exemplo, se você vai no GEMB, por exemplo, você está no Salão da Paz, quem conhece, né? Que é um auditório, para quem não conhece, onde você tem a Câmara do Passe, que é uma outra salinha para você ter passe, você tem a palestrante, tem todo um trabalho lá. Aquele trabalho tem uma equipe espiritual que está conectada com os médiuns trabalhadores para aquele dia, para aquele dia da semana. Então, existe uma equipe espiritual para cada tipo de trabalho. Então, tem os trabalhos do Pasteur, tem os trabalhos do... Ai, desculpa, deixa eu desligar aqui, desculpa. Tem vários trabalhos, né, Priscila? Me ajuda aí a falar os trabalhos que tem no GEMB. Tem... A evangelização infantil, tem a evangelização né? de segunda-feira, das crianças, 6h30, tanto que eles estão fazendo online, a minha filha está participando, né? Tem para depressão, né? No meu caso, que eu também participo de quarta-feira, que aí é uma outra equipe. Então, tem vários tratamentos, né? Tem o consolador, né? Tem equipe de consolador para as pessoas que perderam um ente querido. Ou seja, para cada equipe, para cada tipo de trabalho, existe uma equipe. Uma equipe específica, com médios preparados. Então, é bem isso. A equipe espiritual está para cada tipo e para cada finalidade, né? Para cada finalidade, para cada dia de semana também, né? Isso. Uma coisa bem feita. Aí o Marcelo perguntou, talvez seria possível em casos isolados, como era na casa do Chico Xavier? Sim, no caso do Chico Xavier, ele era um espírito superior, estava ligado com o espírito superior, ele tinha uma proteção, né? Então é diferente, né? Ele tinha uma proteção espiritual, no caso dele, né? Porque no caso de uma casa espírita, né? Todos têm que ter um amparo da espiritualidade superior. Né? Sim, e junto com o Chico, ele tinha um mentor que era o Emmanuel. Junto com o Emmanuel, tinha uma outra equipe espiritual, que também estava preparada para trabalhar. E depois a casa do Chico, na verdade, acabou sendo um ambiente próprio para isso. Então, na verdade, o que aconteceu? Para o Chico começar a dar comunicação na casa dele, certamente teve um preparo espiritual com a autorização da espiritualidade. Olha, eu vou dar só um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar de terça-feira de manhã no Salão da Paz, no GEMB, nós tivemos que fazer durante um mês, antes de receber o público para fazer a palestra e o passe, nós tivemos que fazer um mês de estudos, todo dia no mesmo horário, para os médiuns poderem se conectar com os trabalhadores espirituais para a gente conseguir fazer o trabalho. Então, veja só, já era no GEMB, já estava funcionando, só que naquele horário que ia ser introduzido um novo horário, teve que ser feito esse tipo de preparo. Então, é verdade. É muita responsabilidade. Se você quer realmente trabalhar com a espiritualidade superior,
esse comportamento, né? Então, ou seja, é um compromisso que você tem e com muita responsabilidade. Tanto é um compromisso que eles explicam quando a gente faz o curso de passe para se preparar para trabalhar nos passes mesmo, eles explicam que quando eu tenho que me afastar daquele tipo de trabalho, eu tenho que me justificar por que eu vou me afastar. Então, por exemplo, eu não vou mais trabalhar de terça-feira de manhã. Então, eu vou, no dia do trabalho, eu explico para os meus companheiros e explico para a espiritualidade que eu vou precisar me afastar. Assim, ou seja, eu estou pedindo permissão para o espírito que me acompanha naquele trabalho, ele já saber que ele vai ter que arranjar um outro médium para poder trabalhar. Então, olha só a responsabilidade do trabalho. Uma responsabilidade, né, assumir o trabalho. Exato. Posso ir? Tá sem som. Só tinha essa mesmo do Marcelo. Ah, tá ok. Ser médium é ser trabalhador de Cristo e utiliza-se da mediunidade como forma de praticar a caridade. Os médiuns sérios e responsáveis têm o propósito de levar consolo e esclarecimento aos irmãos encarnados e desencarnados. Então, a gente não trabalha só com os encarnados, principalmente com os desencarnados, e é aí que requer mesmo todo o amparo da espiritualidade, porque quando você vai num trabalho específico de desobsessão, ou seja, você chega com uma dificuldade que você está com um espírito, um irmão seu, né, desencarnado, que está te acompanhando, não está te fazendo bem, e ele está precisando de ajuda. E através do trabalho no centro, com aquele amparo todo daquela equipe espiritual, que aquele irmão desencarnado que está realmente te prejudicando, às vezes até de uma maneira inconsciente, que ele não sabe que está te atrapalhando, ele é encaminhado pelos espíritos que estão trabalhando no trabalho de desobsessão. Então, por isso que tem que ser feito realmente numa casa espírita. A mediunidade deve ser usada como um instrumento da espiritualidade superior para a propagação do bem e a prática da caridade. Você vai ajudar o encarnado e o desencarnado, que vai ser encaminhado. Porque, às vezes, o desencarnado não sabe nem que ele desencarnou, em muitas situações. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Eu tenho mediunidade, como é que eu vou agir? Eu tenho que ter muita responsabilidade. E aí vamos para o último dos princípios básicos do Espiritismo, que é a evolução. O ponto de partida de todos os espíritos é o mesmo. Foram criados simples e ignorantes, mas propensos à evolução. Nós somos espíritos que partimos do ser eterno que é Deus. E ele nos criou para a eternidade. Então, nós estamos num eterno processo evolutivo. Logicamente, eu vou mais rápido, eu vou mais devagar, de acordo com o meu livre-arbítrio. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito somente poderá alcançá-la encarnando várias vezes ao mundo. Quantas vezes forem necessárias para adquirir mais conhecimento. Aí a gente vê que Deus é Pai mesmo, né? Então, ele dá a eternidade para você ir evoluindo, para você ir aprendendo, através das múltiplas experiências terrenas. O progresso adquirido pelo espírito não é apenas intelectual, mas, sobretudo, moral. Então, a gente veio para crescer, para evoluir intelectualmente e moralmente. Então, eu não posso excluir um e colocar o meu foco todo no outro, que aí não existe evolução. Para eu conseguir crescer mesmo, eu tenho que crescer nesses dois aspectos. Na verdade, são três: o intelectual, o moral e o espiritual. Todavia, nem todas as encarnações verificam-se na Terra. Existem mundos superiores e inferiores ao nosso. Isso também a gente vai entender melhor. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações, porém está no momento passando para um planeta de regeneração.
Então, a gente está passando por todo esse turbilhão de mudanças, e essa é uma passagem. E aí vocês vão me perguntar, então tudo bem, então daqui a uns 10 anos já vai estar mudado? Não, a gente não tem essa data, a gente não sabe. Na verdade, essa regeneração tem que ser dentro de cada um de nós. Eu vou conseguir me regenerar, então eu vou conseguir evoluir. Então, pode ser que eu mude de planeta? Pode, de acordo com a minha evolução. Só que o planeta tá passando por essa mudança. Então, vou aproveitar essa oportunidade? Vou. Então, vamos estudar? Vamos estudar, que é isso que vocês estão fazendo. E aí, diante desse todo o conhecimento, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar ele dentro de mim para conseguir me transformar e assim me regenerar? E aí, que aí finalizou essa parte, a gente vai passar para um outro assunto. No chat não tem nada. Alguém quer perguntar fora o chat? Alguma coisa? Não, né? Fala, Marcelo, você está respirando aí. Ainda bem, hein? É encarnado, por favor, não desencarna na aula, não, tá gravando. Vai desencarnar da aula. Aqui travou meu micro, mas eu escrevi agora no chat. É que nós passamos de todos os reinos, né, da evolução, para chegar no hominal agora. A gente passou pelo mineral, vegetal, que a gente não nasceu homem, né? Quer dizer, ser humano. Né? Não antecipe, não antecipe. Temos várias aulas aí. Vamos engatinhando. Mas é um conceito que eu mesmo não tinha há muito tempo. Quer dizer, de repente, você acha que você nasceu de Deus como uma pessoa ou como um ser humano? Não, você veio do átomo, sei lá de onde você veio. Né? É isso. Então, é um conceito errado, né? Na verdade, não é errado, né? Na verdade, assim, a Bíblia, ela traz assim, o ensinamento, as pessoas que escrevem, né, o entendimento daquela pessoa. Eu nasci da lama. Realmente, começou ali naquela vidazinha ali, mas você não tirou um pedacinho de... Aí eu fico até brigando às vezes com a minha filha, né, que ela tem 10 anos, né, aí ela quer fazer catolicismo, eu sou, né, contra, mas eu não entendo, gosto um pouquinho de espírito. Aí eu falei, mas você vai ir lá para a igreja, né? Eu nunca estou criticando, mas eu digo assim, olha só, né, e falo, né, porque nasceu lá, eles falam, nasceu da lama, veio Adão e Eva, né, então, assim, é uma coisa figurativa, né, Sim. Então é difícil a gente acreditar numa coisa que é desse tipo, né, figurativa, é diferente, né, tem uma explicação mais científica, né, por isso que existe a ciência. Não, por isso que o espiritismo está ligado à ciência, porque a ciência ela trabalha junto, né? Não é nada, sabe? Falar surgiu do, né? Não é assim, né? Surgiu do nada, né? Surgiu do nada, né? Não, explica também porque, por exemplo, um Jesus, um Cristo, que pode ter sido criado há bilhões de anos antes da gente, Sim. Lógico que ele está na frente, né? Ele está na frente. E está na natural, frente porque ele escolheu o caminho certo. Ele sempre também foi criado antes, pode ser. Também, né? pode ser também, um espírito anterior a nosso, mas que sempre seguiu na linha né? Ele sempre o melhor caminho, não desviou. No caso nosso, ainda a gente desvia, né? Faz coisa errada, então a gente está ainda em evolução. Né? É bem porque isso tem mesmo. aquele conflito, às vezes, puxa, eu vou chegar. Quando eu vou chegar perto de Jesus? Mas se ele foi criado 1 bilhão de anos antes de você, é natural que ele está na frente, ué. É natural. É que, na verdade, Marcelo, ele fez as escolhas certas, né? Ele fez as escolhas certas. Porque não tem só Jesus como espírito crístico, existem outros espíritos crísticos, né? Que passaram por todo esse processo. Quanto tempo tem o universo? O universo já existe há milhões, trilhões de anos, sei 15 lá. bilhões, Então, há quanto tempo já existe? O nosso. O nosso. Exato. Então, ou seja, o importante é que a gente já foi, nós já somos, já passamos por outros processos, estamos aqui conscientes de todo esse processo e sabemos dessas nossas escolhas que temos que fazer. Então,
Se o modelo eu de fico Jesus... mais tranquilo, porque eu tenho 1 bilhão de anos para evoluir ainda, para chegar perto de Jesus. 1 bilhão de anos. Mas... Então, mas eu quero ter esse foco, e foco hoje, né? Então, eu quero melhorar hoje, eu quero melhorar para amanhã também, né? Então, se de repente... Sem estresse. Devagar e sempre, né? Tá certo. Vamos lá. Agora é a autoridade da doutrina espírita. Na parte 2 da introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec fala da autoridade da doutrina espírita, já que muitos opositores e difamadores dessa doutrina questionaram essa autoridade, porque não vem nela tal condição para falar de situações que Jesus não havia abordado. Então, como no Livro dos Espíritos e nos outros livros tinham outras situações, outros questionamentos, eles falam assim, mas isso Jesus não passou. Então, eles questionavam essas questões. Mas sabemos que ele, Jesus, abordou sim, só que de uma forma indireta, através de parábolas, numa linguagem simbólica. Então, muitas vezes a gente lê uma parábola de Jesus e a gente entende assim de uma maneira superficial, mas tem tantas mensagens aprofundadas dentro daquela parábola que você precisa estudar com atenção, fazendo uma leitura espírita daquela parábola, né? E aí você consegue ver a profundidade da mensagem. O Espiritismo é uma revelação, ou seja, um conjunto de informações e diretrizes de conduta transmitidas ao homem por iniciativa dos espíritos superiores. Então, durante alguns momentos, vai ter um feedback do que a gente já falou anteriormente, tá? Mas faz parte dessa parte da autoridade da doutrina. Tendo à frente o Espírito da Verdade, confirmando a promessa do próprio Jesus, quando se refere a um outro Consolador. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos de 15 a 17. O codificador foi o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal, recolhendo as informações e as coordenando metodicamente, ou seja, seguindo uma metodologia, uma forma de proceder com rigores, com cautela, com aferições, as inúmeras mensagens vindas de fontes diversas. Então, ele teve a preocupação de pegar de várias fontes, porque era isso que ia fazer valer através do método científico que ele estava seguindo. Desconhecidas umas das outras, então eram fontes que não se conheciam, distantes, obtidas em várias partes do mundo. Porque não bastava o espírito ensinar. Espírito ensinando sempre houve, quando a gente viu na aula passada dos precursores do espiritismo, sempre ensinando, orientando. Era preciso se certificar de sua autenticidade. Nós estávamos num outro momento que precisava ter uma comprovação. Kardec trabalhou assessorado por uma pleiade espiritual extraordinária. Então, vocês imaginam, para a gente fazer um trabalho numa casa espírita, a gente precisa de um grupo de espíritos superiores. Imagina a responsabilidade do Kardec na codificação. Quantos espíritos estavam trabalhando? Com esses todos médiuns espalhados pelo mundo. Esse grupo de espíritos trouxe ensinamentos por vários médiuns, desconhecidos um dos outros, em localidades também distantes, uma das outras, e que falavam basicamente a mesma coisa. Não foi apenas um único médium a colaborar. Na Revista Espírita, de 1858, Kardec afirma ter obtido respostas concordantes de mais de 50 médiuns. Então, está na Revista Espírita, para quem quiser depois dar uma olhada. Nossa, legal, hein? Kardec teve o cuidado de afastar as opiniões isoladas. Então, ou seja, ele recebeu todas essas informações. O que ele fez com elas? Adotou-as de maior número de concordâncias. Afastou todas as ideias sistemáticas. Rejeitou ideias individuais. Recusou os testemunhos duvidosos.
e descartou as ideias excêntricas ou em contradição. Kardec só aceitou algo como verdadeiro depois de ter passado pelo crivo da razão. A história do Espiritismo é esse procedimento de codificador da doutrina. Então, vamos dar uma paradinha aqui e vamos pensar. Então, a gente está num centro recebendo uma comunicação mediúnica. E aí, a gente, numa aula anterior, eu não sei, eu me lembro quem foi que perguntou, como é que eu sei se é um espírito bom ou se não é um espírito bom, um espírito evoluído? A Bruna, né? Se é um espírito evoluído ou se não é um espírito evoluído que está dando a comunicação. Como é que Kardec fez? A gente tem que fazer como Kardec fez. A gente agora já tem a doutrina, a gente tem a codificação para se basear. Então, se o espírito vem e faz uma comunicação que você acha meio duvidosa, porque não tem os ensinamentos de Jesus, não tem uma moral muito elevada, então não é um espírito superior que está passando essa comunicação. Então, eu tenho que questionar mais esse espírito, para saber qual é o objetivo dele com essa comunicação. Alguma questão? Fazer uma analogia, teve no passado uma teoria que existia fusão a frio, que um grupo de cientistas tinha conseguido em algum lugar lá, não sei que país. O que aconteceu? Outros grupos de outros países tentaram reproduzir a experiência e não deu certo. Então, chegou-se à conclusão que eles tinham cometido algum erro, algum engano, né? Então, é mais ou menos isso que é o espírito científico, né? O modo de operar é você fazer várias, no caso, perguntas, no caso do Kardec, para outros, né? E ver se está coerente, né? Se forma um conjunto coerente. Seria isso? Exato, exatamente isso. Foi essa preocupação que ele teve para poder realmente passar a verdade. Tanto que eu acho que foi... Acho que foi a Priscila mesmo que falou que ele teve uma ajuda, né? Num determinado momento, ele teve uma ajuda de um espírito que estava batendo fazendo barulho. Era o espírito da verdade. Então... ele estava lá, porque ele estava trabalhando em parceria com médiuns, na verdade, fazendo naquelas reuniões mediúnicas, né? E então, mas assim, na solução do problema, ele estava fazendo errado. Então, foi lá, chamou a atenção dele. Mas, assim, eu ia falar também para o Marcelo, que veio aqui na minha cabeça, assim, em relação às comunicações também, né? Os espíritos que têm, digamos assim, são de baixa vibração, eles também não têm conhecimento de tudo, né, Luzia? Os mais elevados, eles têm conhecimento de mais coisas sobre a espiritualidade, entendeu? Então, dá para você também fazer essa peneira, você entendeu? Porque, assim, quanto mais próximo, né, mais impuro, digamos, ele não tem todo o conhecimento da espiritualidade. Então, o Kardec estava ligado com a espiritualidade superior. Então, eles conheciam, além de ser puros, eles tinham conhecimentos da parte científica. Sim. Então, não era qualquer espírito, né? Agora, os que estão aqui que querem brincar, você vai saber que a informação que ele passou não é uma informação verídica, porque ele não tem aquele conhecimento, né, de coisas que ele realmente não atingiu pela evolução dele, entendeu? Acho que é bem por aí também, né? Isso. Acho que o William tinha uma Tudo bem, pergunta Marcelo? aí. Sim, obrigado. O William tinha uma pergunta aí no chat, não tinha? Eu não consigo ver aqui. Pode ler aí. Ele escreveu assim, com relação ao desencarnado, como a Luzia estava comentando. O Williams pode falar, né, Williams? Então, a Luzia estava comentando anteriormente sobre os desencarnados que ficam nessas sessões de desobsessão, que às vezes a pessoa que está desencarnada, ela nem sabe que ela está desencarnada. Isso. Eu queria entender como que funciona isso, porque, assim, a partir do momento que há o desencarne, você já não tem mais contato com o mundo material como era anteriormente. E como que o espírito ele não se toca que ele não está mais entre os vivos? Assim, é meio confuso isso para mim. Então, na verdade... Pode falar, Luzia. Pode falar, Priscila.
É que, na verdade, isso aí é um estudo posterior, né? Você já está antecipando uma informação, senão já vou fugir o escopo da aula, mas se a Luzia quiser responder... Não, pode responder, Luzia, se você quiser. Então, só vou dar uma pincelada, só para falar, ela não falou nada. Não, é porque senão foge muito do escopo da aula, assim, né? Nem todos, de acordo com o próprio conhecimento, de acordo com o que a pessoa fez durante a vida, se é uma pessoa muito materialista, eu vou dar só um exemplo, mas existem inúmeras situações, né? Então, ou seja, cada um vai desencarnar de uma maneira. Tem uma linha de conduta? Existe, mas o grau evolutivo de cada espírito né? Porque cada um está num processo evolutivo. Mas vamos dizer esse que eu citei, que ele não sabe que ele está desencarnado, porque às vezes é uma pessoa tão materialista que ela não consegue se desconectar, porque ela tem muitos compromissos, ela está ligada a muitas riquezas, ao trabalho, a tantos outros fatores que fazem com que ele não consiga se desprender, não consiga perceber a ajuda espiritual que está do lado. Outras vezes é uma pessoa que teve um acidente de carro, que também ainda está passando por aquele momento, ele ainda está naquele momento do acidente. Então, existem essas situações também. Então, o que acontece? Num trabalho de desobsessão, no caso, ele é encaminhado, né? Ou seja, por todo aquele amparo espiritual que ele está recebendo, ele é encaminhado numa sessão mediúnica, onde ele é auxiliado e entra em comunicação com o médium, porque como ele está ligado ainda muito ao plano terrestre, ele precisa dessa comunicação através do médium, porque ele está muito próximo à crosta terrestre ainda. Ele está muito próximo aqui. Então, ele não consegue ainda perceber a espiritualidade superior lhe ajudando, porque ela está lá ajudando, mas ele não consegue ver. Então, através da sessão de desobsessão, ele é encaminhado pelos espíritos que já estão ajudando, lá ele entra em comunicação, a médium, com a ajuda do doutrinador, que vai orientando a conversa, você vai como se fosse uma sessão de terapia, vamos dizer assim, mais ou menos, né? O doutrinador vai conversando com o espírito, vai conversando, vai preparando, e aí vai encaminhar ele, com a espiritualidade superior vai encaminhar ele para onde ele tem que ir. Então, funciona mais ou menos assim. Mas não é só isso, existe muitas outras coisas que a gente poderia conversar, mas aí eu preciso fazer com que vocês leiam antes para poder entender. Não, na verdade, não é que é a próxima aula, na verdade, é que é coisa que tem que ir indo aos pouquinhos, né? A Margarete perguntou se foi o mesmo caso do André Luiz. O André Luiz, ele estava no umbral, né? Então, ele teve que, aos poucos, entender que ele teve alguns problemas. Então, no momento em que ele entendeu que ele precisava de uma ajuda superior, que ele pediu a Deus, que ele não estava entendendo, aí ele recebeu a ajuda da espiritualidade superior. Então, a gente vai ter que entender isso aos poucos, não é assim de... Exato. Então, o caso do André Luiz realmente é outro caso. Isso que eu ia falar, mas aí já é diferente, né? Porque o que eu estou querendo dizer é que o espírito desencarnou e ele continua aqui entre nós, mas, tipo assim, como ele não consegue... ele não tem mais contato com a materialidade, ele vai falar e a pessoa que está do lado dele não vai ouvir. E assim, entende? É isso que eu estou querendo dizer. E para mim sempre foi confuso, porque eu já ouvi isso em outras palestras espíritas e eu ficava assim, mas, como que isso pode acontecer? Porque a gente que está encarnado não consegue transpassar uma porta, uma parede, um espírito consegue. E se o cara está desencarnado e ele percebe que antes ele não conseguia aquilo que ele está conseguindo, então quer dizer... Então, mas como isso vai ser falado nas próximas aulas, tranquilo. Obrigado, gente. Mas às vezes, viu, William, ele não tem nem noção que ele está desencarnado, que ele vai conseguir passar a parede, porque ele não está ainda nesse grau, ele está ainda tão sem conseguir ver o que está acontecendo, que nem essa percepção ele tem. Mas Entendi. Isso depende de caso a caso. Então, às vezes... Do grau de evolução, da vida da própria pessoa que desencarnou, são uma série de fatores. Eu entendi. Obrigado. Imagine. Tem os filminhos, viu,
Luzia, que eu e a Flávia, o ano passado, nas férias, passamos para os alunos. Sabe daquele Amigos da Luz? Ah, sim. Amigos da Luz? Então, se eu encontrar, que assim, fala bastante coisa, eles mostram de uma parte bem... eu ia falar, bem interessante, né? Cômica, isso, bem cômica. Então, e tem um que mostra o que ele perguntou, que o espírito estava obsediando, acho que é em relação à bebida. Aí vai mostrando até que ele encaminha ele para uma sessão espiritual. Então, é bem assim, ilustrativo. Vou passar para você, Williams, para você ver. Os Amigos da Luz. Quando ele fala... Eu tenho um audiobook aqui, quer ver? Não, é Os Amigos da Luz. Depois você vê, que ele fala sobre a bebida. Eu tenho esse aqui, ó. Eu acho que é esse, Sexo e Destino, é um audiobook. Esse aqui conta a história de um... Esse conta a história de um rapaz que ele ia casar e ele descobre que a esposa dele era prostituta, uma coisa assim, traía ele, uma coisa assim. É que eu não assisti completo, não ouvi completo. Sim. E ele na estrada, ele bate o carro e ele morre nesse acidente, e ele fica lá na estrada do lado do carro uns 4 ou 5 dias, até que alguém consegue descobrir que ele está lá, e vai o pessoal do resgate, tira o carro, vê que o corpo está morto, encaminha o corpo para o IML, mas o carro é levado tipo para um desmanche, para um lugar onde os carros destruídos, e ele, dentro desse pátio onde ficam esses carros de outros acidentes, ele encontra outros espíritos que também faleceram por conta de acidente, e aí começa uma trama, e aí é uma coisa ligada à outra. É que ele estava muito ligado à materialidade, né? Então, no mínimo, ele estava ligado muito ao carro, foi atrás do carro. Então, tem muita coisa, assim, é mais um padrão mesmo de vibração do espírito. Então, cada um é uma condição diferente. Exato. Não dá para generalizar, né? Mas vê esse Amigos da Luz que eu falei para vocês, o videozinho, se eu achar, eu passo para vocês. Ele é cômico, mas ele mostra, a partir do momento em que o cara estava obsediando ele com a bebida, né? Até o momento, acho que são 5 vídeos, até o momento em que ele é encaminhado pela uma sessão de obsessão, ele começa a entender que a obsessão não é uma coisa boa. Então, ele começa sendo trabalhado. Entendeu? Então é interessante que acho que é uns 4 vídeos mais ou menos que é como se fosse uma historinha. Eu vou ver, eu mando para vocês depois, tá bom? Legal. Tá certo, falou, obrigado. Então. Nada, tchau. Então vamos lá, Luzia. Continuando. Agora, o controle universal dos espíritos. Tudo que no futuro fosse feito deveria ser submetido a um sistema de controle que Kardec denominou controle universal dos espíritos. Então, o que é isso? Essa é uma verificação universal, constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anularia todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma introdução da doutrina espírita. Está esse controle universal. Ele é até um pouco longo, né, para ser lido, então eu fiz um bem bolado aqui, né? A visão criteriosa e profunda do codificador estabeleceu que a autoridade da doutrina espírita, ela repousa na universalidade do ensino dos espíritos e na concordância entre esses ensinos, que foi aquela pesquisa que o Kardec fez de recolher todas as informações e ver o que era sistemático, o que era individual, o que estavam batendo para poder colocar na codificação. O processo utilizado por Kardec na composição de O Livro dos Espíritos e demais obras da codificação é o exemplo do cuidado e atenção que se deve ter por intermédio dos médiuns. Então, qualquer dúvida que você tenha de acordo com qualquer mensagem recebida, você vai na doutrina que tem a resposta. O espiritismo não tem nacionalidade independente de todos os cultos particulares. Não é imposto por nenhuma classe social, visto que cada um pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A causa de sua tão rápida propagação é esta universalidade do ensino dos espíritos. Os médiuns não estavam colocados em várias partes do mundo, então a comunicação veio
estava espalhado em todos os lugares. É isso que faz sua força, pois enquanto a voz de um só homem, mesmo com o auxílio da imprensa, necessitaria de séculos para chegar aos ouvidos de todos. As grandes ideias não aparecem nunca de súbito. As que têm a verdade por base contam sempre com precursores que lhe preparam parcialmente o caminho, que foi a aula anterior. Dessa maneira, não tem surgido bruscamente, a doutrina encontra, dessa maneira, não tendo surgido bruscamente a doutrina, encontra ao aparecer espíritos inteiramente preparados para aceitar. Não era uma ideia que estava surgindo naquela hora, já tinha uma base anterior. Está na introdução também. O espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Assim, quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, qual seria? Submeter-se a um estudo sério. Eu tenho que me aprofundar para poder entender. Eu vou falar assim, eu acredito ou não, se eu não me aprofundei? Mais alguma coisa ou vamos seguir? Nada no chat. Então, seguindo. Aí vamos entrar numa parte que é bem bacana sobre Sócrates e Platão. No capítulo 10 do livro Caminhos da Luz, que é a Grécia e a Missão de Sócrates, nos diz: examinando a maioridade espiritual das criaturas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes. Ou seja, para trazer já a ideia, vai trazendo a ideia, porque quando eu chegar, todo mundo já vai ter uma noção. Aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação de pensamento terrestre. A maioria dos pensadores que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres trazem os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, eles iam às praças para falar com o povo, preparando o povo. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. Então, ele trouxe pessoas que eram inteligentes, que eram intelectuais da época. O planeta terrestre aproxima-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele, Jesus, nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. E aí, o que ele faz? Ele envia, então... Aí. Deixa eu baixar aqui uma coisa, senão eu não consigo ler. Ele envia, então, às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. Então, aí vamos ver aqui o que cada um fez. O Ésquilo, que era um dramaturgo, pai da tragédia. O Eurípides, poeta trágico grego. Heródoto, pai da historiografia. Tucídides, que era o pai da historiografia científica e pai do realismo político. E o Sócrates, filósofo clássico ateniense. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Lembra que a gente sempre fala que a gente já traz conhecimentos anteriores? E aí, de repente, esses conhecimentos anteriores recebem uma outra informação que a gente aceita porque a gente compreende. É exatamente isso que são as ideias. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores o Sócrates e o Platão. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Alguma dúvida até aqui? A gente vai continuar conhecendo sobre Sócrates e Platão.
Não, não tem nada no... Nossa, eu falando rápido parece um trava-língua, né? Sócrates e Platão. Platão. Ah, que bonitinho. Então, quem foram Sócrates e Platão? Então, Sócrates viveu de 470 a.C. a 399 a.C. A vida familiar, desposou Xantipa e teve 3 filhos. E a vida política, ele tomou parte em 3 campanhas militares. E o caráter, paciência, simplicidade e domínio de si próprio a toda a prova. Eu fiquei com uma inveja do Sócrates nisso. Esse domínio de si próprio. Gente, achei muito bom. Eu fiquei com inveja. Por isso que ele era filósofo, né, Marluzia? É. Poderoso. Poderoso. Mas vamos lá. Qual era o ensinamento dele? Missão divina de educar. E a base da filosofia? Conhece-te a ti próprio, apoiado pela maiêutica. Então, o que é isso? É um método socrático que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. Aí, gente, eu parei e falei, pensando, eu acho que eu vou começar a praticar esse método com vocês. Vou começar a questionar e aí deixar vocês irem atrás das soluções. Vocês acham que é uma boa? Né, viu, Luzia? A gente estudando filosofia, até que o André falou, a gente deveria ter estudado filosofia antes de começar os cursos do GEMB, porque a filosofia ensina bastante a gente nessa questão de você pensar, né? Ele fala que é muito importante. Você vê que eles conceituam, né? Aquela coisa de você estar sempre questionando, né? É interessante. Isso, é. E agora o Platão, ele viveu de 427 a.C. a 334 a.C. E o nome dele, olha só, ele já sofreu bullying lá atrás. O nome dele era Aristócrates. E ele recebeu o apelido de Platão, que em grego significa de ombros largos. Então, esse foi o primeiro bullying, eu acho que... E o trajeto dele? Ele foi um discípulo de Sócrates. Depois da morte de seu mestre, empreendeu várias viagens. E aí retornou a Atenas em 387 a.C. e fundou a academia. E a base da sua filosofia era a teoria das ideias ou como se desenvolve o conhecimento. E aí ele escreveu, ele tem obras escritas, que é a República, as Leis e o Político. Agora vamos pegar o Sócrates. Sócrates conhecia o pensamento anterior e contemporâneo dos filósofos e gregos e interessava-se pela conversa em locais públicos. Olha a importância dele em passar o conhecimento. A filosofia dele não é a base da educação, então ele queria se aproximar das pessoas para poder passar os seus conhecimentos. Fazia muitas andanças conversando nas praças e mercados. Participou do movimento de renovação da cultura e foi um educador popular. Sócrates usava nas suas conversas com os cidadãos um método chamado maiêutica. Eu voltei a falar porque aqui ele fala uma outra definição, que consiste em forçar o interlocutor a desenvolver seus pensamentos sobre uma questão que ele pensa conhecer e pô-la em contradição. Então, olha só, ele vai questionando, a pessoa fala assim, eu conheço isso aí. Você conhece? Então, espera aí. Então, Val, você sabe isso, sabe aquilo? Então, faz com que a pessoa perceba que nada sabe. Eu só sei eu nada sei. Nada sei. É isso que eu ia falar. Ou seja, a pessoa fala assim, não, eu conheço. Você conhece? Então, espera aí. Então, vamos a fundo na questão. E aí ele queria que a pessoa realmente descobrisse que a busca do conhecimento, ela tem que estar sempre presente. Para Sócrates, a sabedoria dependia do conhecimento e do controle dos seus próprios limites. Então, eu tenho conhecimento? Legal, já estou satisfeita? Não, não pode estar satisfeita, ele está sempre em busca. O reconhecimento de sua própria ignorância. Olha só que sabedoria. Defendia que existem valores e virtudes permanentes e que precisavam ser conhecidos,
para serem seguidos em defesa do bem de todos. Então, eu tenho esse conhecimento, o que eu vou fazer com ele? Eu vou guardar para mim? Não, eu vou colocar em prática para o bem do outro. Sócrates não se preocupava com os costumes e cultura de cada povo. Ele não tinha essa preocupação dos costumes e cultura. Com que será, então, que ele se preocupava? Apontava a importância que há dentro dos homens. E o que há dentro dos homens? A sua alma, o seu espírito, o seu conteúdo. Aos 70 anos de idade, Sócrates foi condenado à morte, embora inocente. Enquanto aguardava no cárcere o dia da execução, seus amigos e discípulos moviam seus e terras para o preservar da morte. Então, ou seja, eu não fui a fundo da questão, o que levou Sócrates a ser condenado, mas eu tenho por intuição que, a partir do momento que ele fazia as pessoas a pensar, não estava de acordo, né? Porque eu vou fazer as pessoas a começarem a pensar a questão política, a questão governamental, e aí não vai dar certo. O filósofo, porém, não moveu um dedo para esse fim. Com perfeita tranquilidade e paz de espírito, aguardou o dia em que ia beber o veneno mortífero. E aí eu quero interromper aqui só para passar um videozinho. Eu sei que a gente está meio no... mas eu acho que dá tempo. É 3 minutinhos só. Não, é 3h30, tá tranquilo ainda. Dá para você fazer. Ai, peraí. Compartilhei errado. É aqui. Me dá só um feedback se dá para escutar. Estão ouvindo? Priscila? Está ouvindo. Tá. Certo dia, alguns filósofos atenienses estavam em Delfos e perguntaram a Pitonisa qual é o homem mais sábio de Atenas. E a Pitonisa, com uma voz especial, recebeu o deus Apolo, que ele disse: Sócrates. Eles ficaram com mais raiva. E para perturbarem Sócrates, quando chegaram a Atenas, perguntaram-lhe: tu sabes que o deus Apolo disse que tu és o homem mais sábio da Grécia? Tu crês? Sim, eu creio ser o homem mais sábio da Grécia. Mas como? Porque tu crês? Bem, porque sou eu talvez o único que sabe que nada sabe. Ficaram imortais as suas palavras. E quando ele estava no cárcere para receber a cicuta, terminando o período de festas sacerdotais que os gregos guardavam e não podiam matar nesse interregno, ele recebe a visita de um discípulo, Criton, que ele vai dar a liberdade. Mestre, a cela dormirá aberta e tu te evadirás. Aberta? Como que a cela dormirá aberta? Subornamos os guardas. Nós. Mas com que subornastes? Com os tesouros de nossas famílias. Para que tu possas correr conosco e nos falar a verdade, a sabedoria. E tu crês, Criton, que eu permitirei que um jovem que vendeu a sua dignidade pelo suborno e que me vai dar a liberdade, eu possa falar a respeito de honradez? Que mau filósofo tu és. Dize aos meus discípulos que eu não me evadirei. Sócrates está livre, mestre. Aqui estão as paredes. Não, as paredes não me perturbam. Prisioneiro é aquele que tem vícios. Aonde quer que ele vá, os vícios vão com ele. Mas eu sou livre. Aonde quer que vá o meu pensamento, aí vou eu. Mas, mestre, amanhã vou matar-te. A mim? Não. Vão rasgar a roupa, mas Sócrates verá. Vai e diz-lhes que Sócrates é imortal. Ai, que legal, lindo. Gostei. Muito legal. Bonitinho.
Eu achei bonitinho o desespero. É muito legal. Ele fala assim: não, mas para quê? Para que eu vou sair? Vou me evadir da prisão? Eu não preciso disso. Aí eu, ai meu Deus, por que não sai? Foi ótimo. É bem isso, né? Você vai matar o meu corpo, você não vai matar meu corpo mental. Meu então, pensamento, exato. Né? Pensamento, é. Então, mais um pouquinho aqui, que já está terminando. Sócrates, à semelhança de Jesus, não deixou nada escrito. Tornou-se conhecido pelo seu discípulo Platão. Há dificuldade em separar o Sócrates verdadeiro do Sócrates de Platão. A teoria das ideias é a trave mestra da filosofia de Platão. Trata da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Diz-nos que a alma, antes de reencarnar, pertence ao mundo das essências. Olha, o mundo das essências é o plano espiritual. A ele voltará após a morte do corpo físico. As almas impuras poderão transmigrar para o novo corpo, enquanto as puras permanecem nas essências. Numa nova reencarnação, traremos conosco os defeitos e virtudes, desculpa, gente, gravados em nosso subconsciente. Nossa, gente, isso aí já estava lá atrás. Purificação da alma é a tese central desenvolvida por Platão nos seus famosos diálogos. Para ele, os indivíduos devem praticar a justiça, base de todas as virtudes que conduzem à felicidade. As leis morais expressas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos ratificam e complementam esses raciocínios. E aí agora eu faço um apanhado das ideias do Platão com o Espiritismo. Então, vamos lá. Sócrates e Platão. Deus. Então, o que eles falavam de Deus? Inteligência, onipresente, onisciente, invisível ao homem. E a existência do mundo é a prova da existência de Deus. E aí vem a doutrina. O que fala de Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial. E aí o que Sócrates e Platão falam sobre a alma? Participa da natureza divina, é dada por Deus ao homem e a vida não depende do corpo, mas da alma. A alma aqui está definida como o que está longe do corpo. Dentro do espiritismo, a alma, enquanto o espírito é encarnado, é alma. Quando desencarna, é espírito. O homem é a união da alma e do corpo. E a essência do corpo é imortal. Então, o espírito é imortal. O homem é a alma encarnada. E na doutrina espírita explica que alma é o espírito encarnado. Une-se ao corpo. É a sede da inteligência. Não é o corpo que é inteligente, é o espírito que é inteligente. É imortal. É a doutrina da pré-existência da alma e de sua saída do mundo espiritual para se reencarnar e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte, a reencarnação. Continuando. Agora são aspectos morais. Nunca se deve retribuir com o outro uma injustiça, não é ferir da mesma maneira, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Então, é o perdão. E a doutrina? Está aí o princípio da caridade. A caridade não só monetária, mas a caridade do perdão. Quem prescreve não se retribuir o mal com o mal, e sim o perdão aos inimigos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda ação deve ser qualificada pelo que produz. Olha a ação e reação que a gente falou atrás. Qualificá-la de má quando dela provenha do mal, e de boa quando dê origem ao bem. E na doutrina?
Pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. Várias vezes isso aparece no Evangelho, de ensinamento de Jesus. Continuando, a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo. Olha a pessoa muito ligada ao materialismo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Ou seja, quando a gente desencarna, a gente só leva para o plano espiritual os nossos bens morais, porque os bens materiais todos ficam. Então, eles não são nossos, eles são emprestados. E no capítulo 16, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo todo falando sobre a riqueza, sobre o apego às coisas materiais, que o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Tantos séculos depois, os ensinamentos de Sócrates e Platão ainda requerem sua atualização em cada um de nós. O conhece-te a ti próprio é um exemplo. Quantas pessoas se preocupam em conhecer a sua essência? Será que a gente se preocupa em conhecer o que é, de onde veio, para onde eu vou? Temos muito a que aprender na vida, temos muitos questionamentos a nos fazer. O Espiritismo surgiu num momento aprazado, não deve ser entendido como monopolizador dos conhecimentos, porém aquele que facilita a captação das verdades eternas. Então, tem as explicações na codificação disso. Então, ele não é o único, mas ele é um dos caminhos. E aí, com a mensagem final, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o que eu estou fazendo com essas palavras, com esses ensinamentos? Eu estou colocando dentro de mim para realmente ficar fortalecido? E aí eu tenho uma... Dá tempo, né, Priscila? Ah, é 3h40 agora. Então, é só uns 5 slides, que é o que é ser espírita. Isso eu peguei de um texto do Edson, do presidente do GEMB. É um texto grande, mas eu dei ele fala o que as pessoas muitas vezes acham que é espírita. E eu só coloquei o que seria a gente realmente na nossa dinâmica enquanto ser espírita. Muitas pessoas acreditam que ser espírita é muito difícil e sofrem em demasia com isso, principalmente porque fazem interpretações equivocadas de alguns conceitos doutrinários. É fácil ser espírita, vamos ver. Porque o estudo adequado da doutrina abre um campo maravilhoso no processo de autoconhecimento, sem obrigações desgastantes e não prazerosas. Porque você, como espírita, percebe que o único responsável por sua evolução não depende de ninguém para determinar o que ou como fazer. Porque o espírita sabe que a evolução é trabalho constante, e isso, quando compreendido, o torna feliz e de bem com qualquer atividade. Como espírita, você aprende a dar o devido valor às coisas materiais, usufruindo das mesmas de forma adequada, sem apegos excessivos. Isso te torna mais equilibrado. Também entende que os processos da dor ocorrem com todos, porém o sofrimento em si, a partir da compreensão da dor, passa a ser opcional. Então, como eu encaro a dor? Sabemos que, como espíritos, ainda estagiamos em níveis de aprendizados básicos, espiritualmente falando. E, nesse sentido, o nosso planeta é uma bela escola. Aprendemos a primeiro nos julgar, antes de julgar o próximo. E isso é uma tremenda ferramenta de bem viver e interrelacionar-se. Tentamos, com isso, desenvolver o que há de melhor nas nossas atividades. Entendemos também que a melhor forma de evoluir é doar-se à causa espírita de forma desinteressada, porque o maior benefício será você mesmo.
Aprendemos a não cultivar desavenças e, quando elas surgem, tentamos lidar da melhor forma possível, sem guardar ressentimentos. Sabemos que o verdadeiro papel de ser espírita é viver como espírita no mundo, exemplificando, na medida do possível, pois de nada adianta ser espírita apenas nos centros. Muita luz e paz a todos. Amém. Prontinho. Muito bom, foi ótimo. Viram como é fácil ser espírita, não julgar, Nossa, não ser apegado, é fácil. Bastante, né? Tem 1 bilhão de anos ainda. Ah, então, tá vendo, Marcelo? Dá tempo. Perdoar, né? Perdoar. Nossa, uma coisa tão Perdoar. fácil. É. Não, mas o Marcelo, você tem que aproveitar essa, não vai esperar mais bilhões de anos, aproveita a oportunidade. Eu acho que eu devia ter nascido na Bahia, devagar e sempre. Né? Devagarinho. Vocês estão muito estressados aí, vamos devagar. Verdade. Lá é bem assim, lá é bem assim. Olha, uma vez uma amiga minha foi trabalhar, acho que estava numa reunião, trabalhar, né? Ela falava assim, que eles começavam o trabalho às 10, 9h30, 10 horas, tomavam um cafezinho, aí ia almoçar 11h30, ela falou, não consigo trabalhar. Aí depois voltava às 14, terminava o expediente às 17, ela falou assim, como que esse povo trabalha no escritório? Não trabalha. Ela ficou desesperada, ela não conseguiu ser gerente lá. Mas é mais ou menos isso. Eu vou mudar rapidinho, vou mudar. Vou para lá. Então vamos agradecer então a Luzia, né, pela essa maravilhosa aula, né? Então vamos fazer o encerramento, quer que eu faça? Então, faço o Pode fazer, você vai convocar alguém para fazer a prece final? Prece final, isso é verdade. Quem é que vai fazer por nós a prece final e a vibração? Eu não coloquei porque eu acho que todo mundo tem que estar preparado, na verdade, para fazer. Então, todo mundo tem que ou estar com a colinha, pode ser. Mulheres e crianças primeiro, tá? Então, a Sônia e o Marcelo já fizeram. Então, eu vou passar o bastão aí para... Vibração e depois encerramento, né? Quem tiver vontade, eu não quero forçar ninguém, viu, Maria Cristina, viu, Rosa, viu, Rafael. Viu, Jennifer, Rosa, né? Então, quem está à vontade para fazer um Pai Nosso, tá? William, apareceu o William. E aí? William, acho que ele vai, então. Quem encara hoje, William? Fazer encerramento para nós? Liga o som, que aí a gente vai gostar mais. Liga o som. Desculpa, vamos lá. Então tá bom, deixa eu encerro a aula e quem vai fazer? E aí depois faz você. Vibração. Rafael, pode fazer a vibração? Rosa, faz a vibração? Faço. Então tá bom. Então vamos lá. Então vamos fechando nossos olhos, agradecendo, né, a Luzia pela essa maravilhosa aula, a espiritualidade também que nos ajudou a conduzir essa aula, e que possamos, né, a semana que vem, estarmos também todos reunidos numa nova fase, né, num novo aprendizado. Então, vamos envolver a Rosa, que fará por nós as vibrações, e depois o William, né, que vai fazer o fechamento, né, com a prece final. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Jesus. Vamos emitir um pensamento de paz, amor, alegria, serenidade. Vamos vibrar pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, pela saúde de todos os enfermos e hospitalizados, pelos doentes do corpo, da alma e do espírito, por todas as famílias que passam por algum tipo de dificuldade, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens velhinhos, e pela iluminação dos espíritos sofredores, por nossos vizinhos, por nossos amigos, por nossa família, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Também vibrar para todos os doentes aí da Covid, para todas as pessoas que estão precisando de um leito de hospital nesse momento e ainda não conseguiram, para que Deus e a espiritualidade possam confortar o coração de todas essas pessoas, de todas as suas famílias, e vamos emitir mais vibrações para o nosso planeta,
que está passando aí por essa dificuldade dessa doença, que a gente consiga diminuir o número de mortes, né? E efetivamente acabar com essa doença aqui no nosso planeta. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então tá bom, pessoal, obrigado pela Muito presença obrigada. de todos, né, Luzia? Obrigada. Obrigada, Luzia, pela aula maravilhosa. Eu já vou procurar todos. agora o link dos Amigos da Luz. Ah, legal. Então, se eu não me engano, é do 5, é no finalzinho. Vocês vão gostar. Se o pessoal tiver tempo para ver também, porque é uma sequência de filmes, né? Para entender. Então, eu vou passar para vocês, aí vocês vão assistindo. É muito legal. Tá bom? Legal, passa assim. Obrigada a todos. Tchau. Boa semana para todos. Boa semana. Boa semana. Boa semana.